Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de como aplicar formatação condicional na linha inteira. E se você gosta de aprender Excel, na descrição do vídeo tem o curso de Excel completo da Smart Planilhas. Bora pro vídeo? Então nesse nosso primeiro exemplo, eu tenho uma lista de produtos com o estoque atual e qual que é o seu estoque mínimo. E eu gostaria de destacar a linha toda vez que o saldo de estoque estiver abaixo do mínimo. Então, para a gente destacar uma linha numa formatação condicional, eu preciso selecionar a tabela como um todo. Então, a diferença entre você destacar somente a célula que tem o valor ou a linha inteira é justamente na seleção, a princípio, tá? Então, eu vou selecionar aqui a tabela inteira e vou vir aqui na opção de página inicial em menu de formatação condicional. E aqui eu vou vir em nova regra. Na opção de nova regra, eu vou utilizar essa última opção aqui de usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui na barra de fórmulas que eu vou digitar então a minha fórmula. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar igual, e se o valor da célula D3, que vai ser a primeira linha da minha tabela, que eu vou usar como referência, eu vou colocar, se o valor de D3, que é o estoque atual, for menor, né, ou é menor mesmo, que o valor do estoque mínimo, nesse caso de E3, então vai ocorrer a formatação. E aí eu tenho um detalhe importante, né? Aqui eu estou usando a referência de D3, mas como eu quero usar linha após linha, eu tenho que remover esse cifrão que vem antes do 3, que representa a linha da tabela, tanto para a coluna D quanto para a coluna E. E aqui em formatar, então eu vou decidir qual que vai ser a cor, né? Então eu vou colocar um fundo na cor amarela e vou adicionar aqui também uma borda. Vou escolher uma cor de borda aqui vermelha, eu vou clicar no contorno como um todo e vou confirmar com um OK. Agora todos os valores que atenderem a essa condição irá ficar com essa formatação. Vou confirmar com OK e olha só, todos que estão abaixo do estoque mínimo, no caso esse refil de filtro, o estoque mínimo é 50 e o estoque atual é 45. Então ele ganhou essa formatação. E assim está sendo verificado linha após linha. Se eu vier aqui e alterar essa linha para 55 e der um Enter, ela perde a formatação porque já ficou maior do que o estoque mínimo. Esse é o nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu tenho essa mesma lista de produtos, porém com uma coluna agora de categoria. E aqui eu tenho ao lado uma listagem com todas essas categorias. E o meu objetivo qual que é? Eu quero selecionar uma categoria e gostaria que destacasse as linhas dos produtos que pertencem àquela categoria. Então eu vou utilizar um valor externo à minha tabela, ok? Então como que a gente faz isso? Lembrando, para formatar uma linha, eu seleciono a tabela inteira para criar a regra de formatação. Selecionei a tabela inteira, venho em formatação condicional, vou vir aqui na opção de nova regra e vamos na opção de fórmula. Aqui eu vou fazer assim, igual o valor da primeira célula, da primeira linha. Então lembra, a gente sempre usa a primeira linha como referência, depois tira a opção de congelar para as demais linhas. Então o valor dessa primeira linha aqui, no caso agora vai ser a categoria, né, a cuba, tem que ser igual ao que está selecionado aqui na categoria ao lado. E aqui eu vou remover o cifrão somente da referência D3. Vou remover aqui do 3 e vou manter o G3, porque ele refere-se à minha categoria, ali não posso mudar a célula. E vou definir qual que vai ser a formatação. Vou vir aqui em formatação, preenchimento, agora eu vou pedir para ele preencher nessa cor aqui de azul. Vou confirmar com OK e vou confirmar com um OK aqui, olha só. Nesse caso ele está nessa categoria de lava, ele colocou ali o lava-louça, mas se eu pegar uma outra categoria como cuba, olha só, ele destacou essa cuba que pertence a essa categoria, essa cuba aqui, essa aqui. Então ele vai destacando de acordo com a nossa seleção. E aí eu poderia também utilizar outros controladores. Olha só que legal esse exemplo. Se eu vier aqui em desenvolvedor, eu vou inserir aqui essa caixa de listagem. Olha só, vou inserir uma caixa de listagem. Eu tenho aqui oculto as minhas categorias, então eu vou pedir que a entrada da minha caixa de listagem, vou vir aqui em formatar controle. O intervalo de entrada eu vou definir todas as minhas categorias e vou vincular o resultado a esta minha célula aqui, uma célula aqui abaixo. Vou dar um Enter e OK. Ele trouxe as categorias para dentro desse meu elemento. Conforme eu clico, ele está dando aqui somente o índice. E aqui agora eu vou utilizar uma fórmula. Vou colocar aqui a fórmula índice. Vou selecionar aqui todo o intervalo das minhas categorias e vou usar essa referência do meu controlador. Vou dar um Enter
E olha só, tô selecionando o refil. Se eu clicar aqui agora em misturador, ele traz ali para mim a formatação dos misturadores. Se eu clicar aqui em torneira, ele vai destacar as torneiras. Vou até subscrever aqui esses dados, olha só. Posso ocultar essa coluna e fica a seleção bem dinâmica aqui, mostrando ali a formatação condicional conforme eu clico no meu controlador. É uma outra forma. E por último, eu vou amarrar duas condições nesse meu exemplo, onde tem uma lista de tarefas com o ID da tarefa, qualquer tarefa, qual que é o prazo e qual que é o status, se está pendente ou se está concluída. E eu quero que formate para mim toda vez que o prazo da minha tarefa estiver vencido. Então eu vou selecionar a tarefa como um todo, mas antes eu preciso buscar qual que é a data atual. Então eu vou adicionar aqui uma fórmula, data atual, e vou colocar a fórmula igual a hoje. E aqui eu tenho, se eu abrir e fechar o parênteses, eu tenho a data atual, no caso aqui 17/11/2023. Então tudo que for abaixo disso eu quero formatar. Eu vou selecionar aqui todo esse intervalo, vou vir aqui em página inicial, vou criar a minha regra, vou adicionar aqui com base numa fórmula e vou falar o seguinte: a primeira célula aqui da data do prazo tem que ser menor à minha data atual. Vou remover aqui o cifrão que vem antes da minha linha e vou confirmar com OK. Opa, faltou somente a gente criar qual que vai ser a formatação. Para alterar, eu venho aqui em formatação, gerenciar regras, vou selecionar e vou editar e eu preciso definir qual que vai ser aqui a formatação. Deixei sem nada. Então vamos formatar como essa cor aqui laranja. Vou dar um OK, OK e confirmar. E olha só, tudo que está abaixo do prazo de 17/11, ele está com a formatação laranja. Porém, eu tenho aqui tarefas que estão concluídas e tarefas que estão pendentes. E se eu quiser destacar somente as tarefas que estão pendentes e não as concluídas? Então, eu posso voltar aqui novamente na minha formatação, gerenciar a regra. Vou pegar essa minha regra que eu acabei de criar. E aqui eu estou passando somente uma verificação. Então, eu preciso de duas verificações. Quando eu preciso de mais de uma verificação, eu sempre utilizo a fórmula E. Então, ela é E, abro parênteses, e eu vou passar a primeira cláusula. A primeira cláusula já está montada, que é a data precisa ser menor do que a data atual. Qual que é a próxima? Ponto e vírgula. É que o nome aqui do status tem que ser igual a pendente, a palavra pendente, Pendente. Então eu estou fazendo duas verificações. Eu vou fechar o parênteses e aí eu vou remover aqui o cifrão também da E3, para a gente poder correr a linha. E eu estou passando duas cláusulas. Então, se o prazo for menor do que a data atual e, por isso a fórmula, e a palavra for pendente, então ele vai fazer a formatação. Então eu vou confirmar com OK, OK novamente, e olha que legal. Somente as tarefas que estão abaixo da data e que estão com a palavra pendente recebem a formatação na linha toda, certo, pessoal? E é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa like, compartilha, se inscreve no nosso canal também e não esquece que na descrição do vídeo tem o curso completo para você dominar o Excel. Até a próxima!